Agora, para a gente encerrar, o Lucas, vamos falar de OpenAI e seu novo sistema aí, gerador de imagens, né? Porque, mais uma vez, a empresa acabou, sem querer, eu acho, né, se envolvendo numa polêmica, porque na última semana foi disponibilizado aí o novo gerador de imagens do ChatGPT e por essas coisas esses movimentos que acontecem na internet, o Lucas, caiu no gosto do pessoal, todo mundo criar imagens, recriar imagens no estilo de um estúdio específico, o estúdio Ghibli, que é um famoso estúdio de animação japonesa. Para quem conhece um pouquinho de animação japonesa, sabe de alguns filmes clássicos como Meu Vizinho Totoro, A Viagem de Chihiro, todos feitos pelo estúdio Ghibli. Tem lá o fundador do estúdio Ghibli, que ainda é vivo, inclusive o pessoal. Vou recorrer aqui ao smartphone, ô Lucas, porque eu salvei aqui uma fala. O pessoal resgatou uma entrevista que ele deu em 2016 para a NHK, né, falando sobre uso de tecnologia para facilitar a animação. E aí você tem o Hayao Miyazaki, que é um camarada, uma lenda na indústria de animação mundial e na indústria de animação japonesa, mas ele em 2016, participando aí de uma reportagem para a NHK, ele falou que considera esse tipo de uso da tecnologia para replicar habilidades humanas um insulto, né? Esses termos, vou deixar o link aqui também na descrição do episódio. Estou recorrendo aqui ao celular porque tem de ontem para hoje, todo mundo relembrou essa reportagem da NHK e está todo mundo postando esse conteúdo novamente. Mas por quê? Porque por conta desse hype, todo mundo, até o Eduardo Paes, prefeito aqui do Rio de Janeiro, postou suas imagens também no estilo Estúdio Ghibli. Então, tem uma galera aí que claramente, o Lucas, nunca assistiu a uma animação japonesa. E se assistiu, assistiu essas mainstream, aí, Dragon Ball, One Piece e companhia, né? Mas que nunca assistiu nada do Estúdio Ghibli, porque é realmente algo mais, não vou dizer que é de nicho, mas é algo mais requintado, assim, não são animações de massa, né? Cavaleiro do Zodíaco e outras aí que eu citei. Então, claramente, a galera surfando ali no hype para ganhar engajamento nas redes sociais, mas o que é óbvio, né? Levantou, o Lucas, mais uma vez a questão de direitos autorais, né? E do fair use, do uso justo ali que essas plataformas fazem dos dados que elas recolhem da internet como um todo. Foi até algo que eu comentei lá no episódio com o nosso amigo Renan Peixoto, falando da DeepSeek. Eu acho uma cara de pau Sam Altman reclamar que alguém possa estar pegando alguma coisa da internet e usando no seu próprio sistema, porque é justamente isso que o ChatGPT e qualquer outro sistema faz. Mas tem uma questão ali do limite, né? Essa linha ainda é muito cinzenta, né, Lucas? De qual é o limite do uso justo. Eu sei que sempre tem alguém falando assim: ah, mas eu posso aprender a desenhar e fazer os traços do estúdio Ghibli. E isso não é um crime. Claro, o indivíduo fazer isso não é um crime. O problema, né, é quando você tem um sistema que pode tornar isso em escala industrial, simplesmente com um comando. É que foi o que a gente viu, né? Qualquer um que usa rede social aí nos últimos 2 dias viu o que é a escala industrial, né, de uma inteligência artificial que de repente todas as tuas postagens, as postagens que você está vendo, tem aquele determinado estilo, que é um traço muito característico, né, do estúdio. Então, isso reacendeu o debate. Eu tenho uma matéria aqui que saiu no TechCrunch, né? Vou ler aqui um trechinho. A atualização mais recente da OpenAI vem logo após o lançamento do Google de recurso de imagem de IA semelhante em seu modelo Gemini Flat, que também desencadeou o movimento viral no início de março, quando as pessoas o usaram para remover marca d'água de imagens. A questão aqui da OpenAI, as ferramentas mais recentes da OpenAI e do Google tornam mais fácil do que nunca recriar os estilos de trabalhos protegidos
por direitos autorais, simplesmente digitando um prompt de texto. Mas a preocupação real está em como essas ferramentas de IA são treinadas para imitar estilos. Essas empresas estão treinando em trabalhos protegidos por direitos autorais. É o caso óbvio do Estúdio Ghibli, e em caso afirmativo, isso viola a lei de direitos autorais. Aqui é um questionamento que a reportagem aqui deixa. E aí eles ouviram um especialista, de acordo com Ivan Brown, um advogado de propriedade intelectual do escritório de advocacia Neal e McDevitt, produtos como gerador de imagens nativos do GPT-4 operam em uma área legal cinzenta hoje. O estilo não é explicitamente protegido por direitos autorais, de acordo com o advogado, o que significa que a OpenAI não parece estar infringindo a lei simplesmente gerando imagens que se parecem com os filmes do estúdio Ghibli. No entanto, Brown diz que é plausível que a OpenAI tenha alcançado essa semelhança treinando seu modelo em milhões de quadros dos filmes do estúdio. Mesmo que esse fosse o caso, vários tribunais ainda estão decidindo, Lucas, se o treinamento de modelos de IA em obras protegidas por direitos autorais se enquadra nas proteções de uso justo, o fair use, que a gente citou ainda há pouco. Lembra que a gente falou no ano passado, Lucas, de algumas empresas, não exatamente a OpenAI, mas duas outras empresas, acho que o nome era Suno, que eram empresas que criavam músicas via IA, e também tinha essa questão. Tá, o cara fez uma música aqui igualzinha a música do fulano. Não, mas não treinamos, Lucas, nosso sistema na base do fulano, não, que isso. Né? O sistema, intuitivamente, ele pensou assim, acho que a fulana deve fazer boas músicas, que tal tentar fazer algo parecido? Então assim, isso ainda vai dar pano para manga, é só mais um capítulo, Lucas, e estamos acompanhando isso, a evolução desse mercado em tempo real, mas isso ainda vai dar muito pano para manga, né, de como, primeiro, as empresas criadoras de conteúdo vão se proteger. Até onde eu vi, não houve ainda nenhuma manifestação oficial, por exemplo, do Estúdio Ghibli. De ontem para hoje, estamos gravando sábado, dia 29, de ontem para hoje ainda não vi nada. É possível que eles se manifestem? Ou é possível que eles não falem nada e daqui a pouco entrem na justiça, da mesma forma como fez o The New York Times e outras? Vamos acompanhar. Por enquanto, temos a declaração aí do lendário animador, desenhista Hayao Miyazaki, mas uma declaração de 2016, onde ele já abominava a coisa toda. E olha que nem tinha chat GPT, o Lucas. Imagina o que ele deve estar dizendo agora, se ele tem lá o Instagram e abre o feed e tá todo mundo fazendo graça com o seu estilo. Talvez ele ache isso até lisonjeiro, né? Fala assim, nossa, realmente as pessoas admiram, talvez até mais do que ele imaginasse, o traço do Estúdio Ghibli. Mas a grande questão é sempre assim, o potencial da galera promover coisas em escala industrial com uma ferramenta que torna tudo tão fácil. Então será que eu, sem conhecimento nenhum, não poderia fazer um videozinho de 1 minuto usando os traços do Estúdio Ghibli? Esse é o ponto, né, Lucas? Esse é o ponto. Enquanto a galera estiver fazendo graça no Instagram, dane-se, porque isso é um hype que dura 48 horas e daqui a pouco a galera já esqueceu. Vão fazer agora com o estilo dos Simpsons, né? Então, aí daqui a pouco vão fazer no estilo... E assim vai. Mas é o potencial disso ser usado como uma ferramenta massiva. Muitas empresas, muito antes da IA, já eram bastante restritivas em relação ao uso de suas propriedades intelectuais. Lembro do caso de um fanfilme que a galera fez do Batman, e que a DC, né, estava começando o YouTube, e a DC na época entrou com tudo, com os 2 pés na porta, com os advogados, falando, não, tem que acabar com isso aí, tem que tirar. Né? Então, assim, Nintendo é outra empresa super restritiva, muitos youtubers, inclusive, reclamavam que não podiam fazer vídeos com gameplay dos jogos da Nintendo durante uma época que a Nintendo ia lá e mandava derrubar. Então, assim, não é uma relação muito fácil. E a OpenAI está no limite ali, e claramente tem empresas que vão reagir a isso. Lucas Xavier, você também fez sua foto no estilo do Estúdio Ghibli, do meu vizinho Totoro?
Não, não fiz, mas eu acho assim que, assim, algumas coisas no mercado, o pessoal ainda tá entendendo e tem alguns pontos, assim, que é óbvio que aí já é um exagero por parte de quem tá criando conteúdo sobre aquele universo ali. Então, por exemplo, essa questão da DC que você falou que uma pessoa criou conteúdo. Tem alguns pontos, assim, porque era no início do YouTube, então de repente ali alguma coisa um pouco mais, poxa, da parte da DC, pô, eu acho melhor tirar isso porque pode arruinar de repente a imagem, ou deixar tipo um papelão, alguma coisa nesse sentido, mas